Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast Influência com Sotaque. Eu estou com um gênio da publicidade, na minha opinião, um dos caras mais importantes hoje da publicidade. Eu sou fã dele, acompanho ele há muito tempo e é uma honra ter ele aqui. Estou falando de Edu Simon, hoje CEO, cofundador da Galeria, que é uma agência que está fazendo um barulho, meu amigo. Vocês realmente estão fazendo acontecer. No primeiro ano de agência já foi ganhando o Prêmio Caboré da melhor agência do ano. Queria entender, Edu, como foi que surgiu a Galeria? Obrigado pela generosidade de me apresentar dessa forma. O carinho é recíproco, você sabe disso. A Galeria nasceu, acho que, de um espírito do tempo, assim, né? Eu era sócio-presidente da DPZ-IT. Eu tinha vendido minha agência para um grupo internacional que fundiu com a DPZ, dando origem à DPZ-IT. E foram 7 anos lá percebendo as mudanças do mercado, né? Entendendo a dinâmica que estava se girando em torno de uma indústria que é muito importante, mas que era basicamente dominada por grupos internacionais, que têm o seu papel nessa indústria, mas somente ter grupos internacionais me pareceu um equívoco. E me pareceu ruim para a indústria brasileira, uma indústria tão relevante, tão pujante. Isso trazia problemas, né? Porque você tem grandes anunciantes locais ou grandes anunciantes internacionais que querem ter no Brasil a sua agência principal, a sua força principal. E também a gente está passando por um momento de transformação enorme da indústria. Eu acho que vocês, o Sotaque é fruto disso. Cada vez mais disciplinas são necessárias para a gente oferecer um serviço lógico, com uma estratégia integrada de dados para os anunciantes. Então, a gente percebeu que a oportunidade de ter uma agência independente, cujo principal recurso da agência, que são pessoas, estão alocadas no Brasil e não na Inglaterra, na França, onde fosse, e que fosse capaz de reagir rápido às transformações do mercado, trazendo inovação para a mesa, foi mais ou menos a ideia por trás da Galeria. E eu acho que o resultado que a gente teve no primeiro ano, no segundo ano, foi muito importante, porque essa leitura desse espírito do tempo estava correta, né? A tese que a gente tinha de que ficou complexo demais para o anunciante gerir muitas empresas com parceiras de comunicação e ao mesmo tempo a maioria delas tendo dificuldade de inovar porque são de grupos internacionais, eu acho que essa tese estava muito acertada. Que era trazer realmente o tropicalismo do Brasil, né, para as campanhas e conseguir chegar no público final. E quando você fala do barulho que a gente faz, muito tem a ver com a nossa pegada de entender que as marcas precisam ter relevância cultural para elas se tornarem de verdade relevantes, né? Então, se você olhar o que tem em comum das campanhas que a gente faz para o Mac, para o Itaú, para a Natura, para a Vivo, para o TikTok, é sempre buscar uma relevância cultural que tem muito a ver com o local onde a marca está inserida. Incrível. E, de novo, eu acho que o negócio de vocês tem muito a ver com isso também, tanto que a gente usa bastante a nossa parceria, mas quanto mais você encontra relevância cultural local, mais relevante você vai ser como marca. Não, e antigamente, né, a gente fala muito da cronologia. A gente veio do rádio, TV, aquela mídia tradicional. Depois teve aquela dispersão digital. Os primeiros blogs, sites. Depois, no terceiro estágio, vem os primeiros fenômenos da internet, né? Aquelas pessoas que todo mundo queria estar e falar. A gente acredita que a gente está vivendo um momento do marketing identitário. As pessoas querem criar identificação, conexão. E isso é uma coisa que só pessoas conseguem trazer, ou uma campanha muito bem criada, né? E você veja uma coisa que, se você pensar nisso como um arco, né, que a gente de transformação, a gente partia de um mercado que basicamente ele era centralizado em grandes mídias massivas, né, e mídias massivas que impunham quase que um padrão cultural. É curioso você pensar que nas novelas das grandes TVs ninguém tinha sotaque. Não. Todo sotaque era igual. Porque quando um artista vinha do Nordeste, ele tinha que neutralizar. neutralizar. Ele tinha que neutralizar o sotaque. Então o padrão cultural ele era imposto de cima para baixo e a propaganda vivia nesse contexto. Certo, errado, eu não estou aqui fazendo um julgamento, claro. Era uma realidade da época. Era uma cultura da publicidade. O padrão de beleza, que não representava o povo brasileiro, uma diversidade que não representava o povo brasileiro, um sotaque que não representava o povo brasileiro. Hoje a gente vive um caminho completamente contrário, né? Os grandes astros que a gente se apoia para construir comunicação, ele tem a sua personalidade valorizada pelo seu público, que entra em contato direto com ele sem intermediação.
não tem uma novela para intermediar. Hoje mesmo quando você vê na própria TV, se a gente pegar o fenômeno do Big Brother, que a gente se apoia muito para muitas marcas, a gente esse ano tinha 3, 4 marcas no Big Brother, ele é um fenômeno de, como você chamou, de identificação, de relevância cultural das pessoas serem aquilo que elas são. Elas não são treinadas para estar no Big Brother, elas levam a sua personalidade. E elas saem de lá catapultadas para uma carreira onde ela vai continuar valorizando o que elas são de verdade, e não o que elas têm que se transformar para fazer parte de um padrão estético, de um padrão cultural, de um padrão de sotaque, qualquer que seja. E a maior dificuldade dessas pessoas que saem do Big Brother, por exemplo, é conseguir manter uma audiência. Claro. Porque eles foram tão eles foram tão orgânicos naquele programa, e quando eles saem, eles não conseguem levar isso para lá. Tem uma frase que eu gosto muito, e até é uma das minhas perguntas, que é a seguinte: marcas que não se tornarem creators vão perder para creators que vão virar marcas. Claro. Eu vejo as marcas de vocês muito creator. As marcas que vocês cuidam, elas têm um olhar ali que traz uma humanização, traz uma pegada diferente. Qual o segredo para você ter uma marca creator? Então, vamos lá. Essa frase é muito relevante, tá? Difícil de lidar com essa realidade, porque quando a marca se propõe ser creator, ela migra esforços de fazer campanhas para participar de conversas. Ela quer estar em conversas e não em campanhas. Como campanhas são monólogos, onde eu, com grande esforço de mídia, vou impor um ponto de vista. E ela migra para uma conversa onde a gente vai dialogar. As marcas vão dialogar e ela vai ser capaz de criar conteúdo que gerem conversas. Vou te dar um exemplo disso, é um projeto nosso, mas eu falo dele porque eu acho que ele é inquestionavelmente um ícone dessa transformação de migrar de campanhas para conversas. Tá? Quando a gente transformou o McDonald's em Mac, o que a gente fez foi ouvir a forma como as pessoas chamavam essa marca nas redes sociais. Então não foi uma invenção nossa. Eu não posso dizer que foi uma sacada criativa eu chamar o McDonald's de Mac. Mas foi sensibilidade. Simplesmente a gente teve a sensibilidade cultural de observar um comportamento, de observar a cultura e transformar isso em comunicação. Então assim, o nosso insight foi: o brasileiro ele tem uma característica humana muito curiosa. A gente muito rapidamente se transforma muito amigo das pessoas. Sim. Enquanto os europeus, os americanos são um pouco mais frios e distantes, a gente logo está abraçando, está beijando e está chamando as pessoas pelo apelido, que é uma forma de eu te dizer que eu sou muito próximo de você. De criar aquela intimidade. Criar intimidade. Então, se eu quero, como marca, mostrar para o meu consumidor que eu sou muito íntimo dele, ao invés de eu dizer isso para ele, eu vou deixar eles dizerem a forma como eles chamam o McDonald's. Como vocês me chamam, eu vou assumir meu nome. Exatamente. E o que a gente fez na época foi simplesmente convidar as pessoas a dizerem como é que elas chamavam, além de Mac, o McDonald's na sua região. Isso é uma campanha basicamente de esforços de social para a gente criar uma conversa. E a partir dali a gente criou também um arco narrativo que veio a fome de Mac, que era também uma observação. As pessoas às vezes falam: puta, hoje eu acordei com fome de Mac. Não adianta feijoada, não adianta arroz com Mac bife, que eu quero um Mac. Então a gente simplesmente ouviu, capturou isso e transformou em comunicação. Veio a Mac Existe, que também era de observação. As pessoas estão há tanto tempo consumindo McDonald's e com tanta proximidade que cada uma tem o seu jeito de consumir o McDonald's. A gente batizou isso de Mac Existe. Então bom. É um arco narrativo que ele é construído em cima de geração de conversa e observação. E é muito sobre ouvir, né? Sobre ser curioso e ouvir o que as pessoas estão falando, né? E abrir esse leque de olhar mesmo. Então a gente saiu dessa época em que havia uma imposição cultural com base em distribuição de padrões, né? Novelas, grandes formatos em que todo mundo consumia, e cinema, e queria se identificar com aquilo, mas não obrigatoriamente aquilo representava a diversidade do povo brasileiro. E a gente foi para esse ambiente onde as conversas é que são pautadas, e não os grandes monólogos de comunicação. Eu tenho uma brincadeira que eu faço quando vou fazer uma palestra, falar do nosso trabalho. Eu pego um pão. Vocês chamam de pão francês, não sei se você é paulista. Eu chamo de carioquinha. Tem gente que chama de pão de sal, cacetinha. Eu falo: gente, como que um pão tem várias formas de falar e a publicidade quer falar só de um jeito? Né? O Brasil é grande demais, e o que as pessoas querem, o que as marcas querem é criar esse elo de identificação, essa forma de se sentir próximo, porque senão não chega nas pessoas a comunicação que a gente quer passar, né? Claro. E essa é a tese da tua empresa, mas se a gente observar, isso é um desafio para as marcas em todos os meios, né?
como é que eu consigo me aproximar do consumidor e em qualquer ponto de contato com ele de uma forma legítima, que eu acho que essa é a jornada, a legitimidade, entendeu? A legitimidade é muito importante. Agora, é um baita desafio, porque você está muito mais exposto ao risco, você está muito mais exposto a escolher influenciadores, escolher pessoas para estarem junto de você que eventualmente tem algum tipo de posição que contraria um valor da sua marca. Então eu costumo dizer que isso é uma ciência, não é uma disciplina criativa apenas, entendeu? Você tem que usar muita informação, você tem que monitorar, você tem que saber exatamente o que você está fazendo para saber aonde você vai chegar e passar pelo risco que faz parte de qualquer estratégia de comunicação. Não, sem risco não... De forma científica, controlada, né? Algum tempo atrás a gente fez para a Natura uma campanha do Dia dos Pais, que tinham vários influenciadores, um deles era o Tammy Gretchen e ele usado como pai. Foi linda aquela campanha. A gente sabia que tinha um enorme potencial de risco, porque a gente está num ambiente polarizado. O que a gente fez foi mapear esses riscos e preparar um mapa de mensagem. Óbvio que durante a campanha aconteceram coisas que a gente não programava. Um pastor, Silas Malafaia, propôs um boicote à marca, e aí vários influenciadores e artistas propuseram apoio à marca. Óbvio que isso tudo levou a temperatura, mas também a repercussão da campanha para um lugar onde a gente não poderia prever. Mas foi muito mais fácil lidar com isso, porque a gente estava com ciência do nosso lado, a gente tinha preparado um mapa de mensagens. E alinhado a expectativa com o cliente. E alinhado a expectativa com o cliente. Então, todas as decisões, elas foram ponderadas ali. Eu acho que essa é o nosso paradoxo. Ao mesmo tempo em que a criação de identificação, de legitimidade é maravilhoso, é encantador, você tem riscos inerentes a isso, porque você controla menos o que vão falar e o que vão reagir. Completamente. Quando você vai para uma conversa, eu estou aqui conversando com você. Você não me deu o roteiro de perguntas antes, e nem eu te dei o meu roteiro de respostas. Sim. Então essa conversa pode levar a gente para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Numa campanha não. Numa campanha eu sei aonde eu vou, até onde eu vou, eu sei como que eu controlo a conversa. Então eu acho que esse é o desafio da comunicação dos tempos em que a gente vive hoje. O que é que, na tua opinião, antes funcionava muito na publicidade, que hoje não funciona mais, e o que funciona hoje que não vai funcionar lá na frente? Claro. Antigamente a gente trabalhava muito uma técnica de projeção, né? Então eu vou colocar uma pessoa bonita, eu vou colocar uma pessoa que é aquilo que o consumidor daquela marca gostaria de ser. Eu vou colocar uma situação de consumo, uma campanha de cerveja que tem um cara dirigindo um carro lindo, com uma mulher linda do lado. Que é o aspiracional. O aspiracional, né? A projeção de aspirar, a catar. Eu queria estar naquele lugar. Isso foi construído aquela vida que eu quero. Isso foi construído pelo cinema, foi construído pela TV, foi construído pelas telenovelas, pelas radionovelas. Sempre criava-se um personagem que na verdade era a forma que eu tinha de, na minha vida cotidiana, sonhar com uma vida diferente da minha. Eu não digo que isso é um erro. Eu só acho que isso deixou de funcionar. Porque a partir do momento que a gente tem pessoas o tempo todo, 24 horas por dia, expondo a sua vida, comprando um produto, errando um produto, indo viajar, falando mal da companhia aérea, depois falando bem, isso tudo foi desmontando. E hoje em dia o valor está muito mais nessa legitimidade que a gente falou, e essa projeção hoje em dia ela distancia. Né? A jornada do McDonald's, como eu te falei, ele teve não só a ver com isso que eu te falei de estratégia, mas teve a ver com linguagem. E se você olhar as campanhas hoje do McDonald's, ela tem um público que parece muito mais de verdade o público que está na loja do McDonald's, o público que a gente encontra, que são as pessoas normais e não atores lindos e perfeitos. Exatamente. Ou às vezes... Né, eu brinco que antigamente até a imperfeição ela era projetada, ela era aspiracional, né? Se você pegar o garoto Bombril, ele não era um cara perfeito, mas ele foi projetado para ser aquele cara que as mulheres queriam pegar e colocar no colo e tal. Então era tudo um pouco um casting cinematográfico, e hoje o casting é vida real. A gente precisa de pessoas, influenciadores, pessoas nos filmes, nas campanhas, falando da marca, que sejam pessoas que a gente se identifica não porque são aquilo que a gente quer ser, elas são aquilo que a gente já é. Exatamente. Eu fui para a NRF em janeiro desse ano, e eu sempre vou para essas feiras buscando tecnologia, buscando inovação. Quando eu cheguei lá, o que eu mais ouvi foi sobre regionalismo. Os caras falaram o seguinte: agora é hora de despadronizar. A Nike, por exemplo, entrou com um projeto novo chamado Nike Buy. O que eles estão fazendo? Eles estão montando lojas de bairro para a comunidade.
O artista que faz a loja, que pinta a loja da comunidade, os vendedores, as pessoas. Assim que você entra, tem um papelzinho escrito com as pessoas falando: oi, eu sou fulano, sou vendedor, moro em tal lugar, minha dica do restaurante aqui, tá. Ou seja, as pessoas querem criar vínculos, querem despadronizar. E esse modelo vai ser despadronizado no mundo todo. McDonald's lançou uma loja da Liberdade toda despadronizada das lojas normais para construir aquilo. Você acha que esse modelo de despadronizar para se conectar com comunidades é importante? Qual o valor da comunidade hoje dentro da marca? Eu vou falar o que você falou de uma outra forma. O ser humano está sempre em busca de inovação. É a inovação que leva a gente adiante. Mas muitas vezes a gente acha que inovação é igual a tecnologia, adoção de tecnologia. Só que tem uma tecnologia muito mais valiosa e muito mais difícil da gente dominar, que é a tecnologia humana. É verdade. Né? Que tem a cabeça do ser humano. Com criatividade, com capacidade de improvisar, com regionalismo. Né? Então, as comunidades, elas são hoje um fenômeno muito impulsionado por qualquer tecnologia de comunicação. Então hoje eu facilmente me junto com um grupo de amigos que gostam de jogar Call of Duty e que a gente cria um grupo numa rede social ou no WhatsApp e troca informação sobre aquilo, e esse grupo tem uma temperatura, um tempero muito local, porque são normalmente com os meus amigos que estão convivendo comigo ao meu alcance, e isso tem um papel muito grande de, se bem usado hoje em dia, pelas marcas. Então, a gente vem observando muitas marcas usando, e a gente também usa isso, essa tecnologia humana de conversar por afinidade com pessoas que têm uma relação de afinidade com você. Não obrigatoriamente ela é só geográfica, né? As comunidades muitas vezes não têm essa ligação geográfica, às vezes ela é geográfica, às vezes ela é por reconhecimento, é por sotaque, é por gosto, é por... Né? E você em torno disso construir uma estratégia. Né? Eu acho que as marcas viveram uma era, isso é muito interessante, onde distribuição fazia a diferença entre uma marca que vencia e uma marca que perdia, a ponto de as grandes... Era grande de botar para poder perceber a gente. Pensa o seguinte, uma Souza Cruz da vida, ela deixou de ser uma empresa só de cigarro para ser uma empresa de distribuição. Porque se ela chegava com o produto dela em 50 mil pontos de venda, os números às vezes são assim no Brasil inteiro, em cada botequinho que vendia cigarro, ela poderia levar um outro produto, não dela, de uma outra marca, de uma outra empresa, dentro dessa capacidade dela de distribuir. A ponto de Sadia, no passado, ter uma companhia aérea. Então você tinha muito o poder de uma marca estar na capacidade dela de distribuir. Imagina que isso tudo vem sendo desmontado pelo e-commerce, vem sendo desmontado, você entende? Então hoje o poder da marca não está mais em distribuir. Na minha opinião, está em dialogar, em entender que talvez ela tenha um produto que sirva para todo mundo, e ela também pode ter uma versão do produto, um produto diferente, que sirva para uma comunidade, para um público. Porque a força da marca antes era muito no trade, né? Era trade, quero estar em vários pontos de venda, estar na gôndola, quero fazer sellout. E agora você pode comprar em casa. O fenômeno de distribuição, eu acho que ele é substituído por outros fenômenos importantes para as marcas. A gente fez um experimento um tempo atrás, a gente tinha que lançar um carro da Renault para um público que tinha 30 anos, 35 anos, mais ou menos, e a gente foi entender culturalmente como é que eles se organizavam em torno de interesses, esse público. E a gente fez uma pesquisa profunda para ajudar a Renault nesse sentido, para conversar com esse público, porque era um carro dentro de uma categoria bastante popular, que são SUVs, era um SUV de entrada, então ele tinha características, se a gente lançasse o carro de uma forma tradicional na indústria, a ambição seria pequena. Né? E eles tinham uma necessidade de posicionar esse carro de uma forma diferente. A gente foi entender culturalmente como esse público se comportava. E a gente descobriu um fandom muito grande, que eram os fãs de Caverna do Dragão, que entre o público de 30 e 35 anos era muito relevante. Muito, porque foi da nossa época. Foi a nossa época. A gente cresceu assistindo um desenho que nunca teve o seu final. Verdade. E esse foi o insight. Vamos fazer o capítulo final do Caverna do Dragão, onde a Renault tem um papel, além de levar esse capítulo final para o público, a marca Renault no filme na campanha vai ter um papel.
O desafio é enorme quando você faz isso. Porque uma coisa é eu falar com todo mundo de um assunto genérico. Outra coisa é eu falar com você que é fã de Caverna do Dragão, ou é fã de game, qualquer... Porque você é um especialista. Você vai me encarar como um... Você pode virar um fã da marca ou um distrator, um hate da marca. Porque se eu fizer errado... Então decepção. Como vocês fazem isso na última temporada? É muito mais difícil. Então a gente foi e produziu uma mega produção, não sei se você lembra disso, que era o último filme, o último capítulo do Caverna do Dragão. E a gente lançou ele como se fosse uma peça de cinema. A gente foi soltando teasers, a gente deixou vazar que tinha uma filmagem, todo mundo ficou especulando que era. Quando a gente anunciou que era Renault, a gente acompanhou um movimento que a gente previu, e nesse caso a gente acertou direitinho, que era as pessoas vão ficar bravas primeiro porque é uma propaganda, porque elas estavam achando que é um filme, mas depois elas vão ficar curiosas. Então a gente foi monitorando. Quando o ponteiro saísse de tô bravo com a marca para... Tô curioso, a gente vai. E isso foi mais ou menos 5, 6 dias. E quando chegou nesse ponto, a gente lançou. Curiosamente, a gente lançou numa segunda-feira, que era o dia depois do último capítulo do Game of Thrones. Certo. Resultado disso, foi um fenômeno. Essa campanha ganhou todos os prêmios que você puder imaginar, porque ela falava com uma paixão das pessoas e a gente entregou uma mega produção. Que as pessoas se orgulhavam e diziam, cara, como é que a Renault... A maioria dos comentários que a gente tinha foi melhor que o último capítulo da Game of Thrones. Por que a Renault não faz um acordo com a Netflix, com alguém para produzir um filme, um longa-metragem mesmo? E a gente viu ali o potencial da gente trabalhar com as comunidades, com os fãs, com as pessoas que se agrupam em torno de um assunto, de um amor, de uma paixão, né? A gente fez agora para o Itaú, por exemplo, a gente usou o Lewis Hamilton para uma campanha de personalité. Mas o que a gente fez? A gente descobriu que o Hamilton tinha uma relação com o brasileiro, porque ele tinha acabado de ganhar um prêmio, e ele era muito fã do Ayrton Senna. Então, sem ele saber, no dia da filmagem, a gente, com a câmera colocada, a gente foi lá e deu um boné azul para ele, do personagem, que lembrou ele do Senna. A gente capturou a emoção dele, ele quase chorou recebendo o coisa. Isso me lembra de alguém, e a gente transformou isso num conteúdo que a gente começou a divulgação pelos fandoms de Ayrton Senna nas redes sociais. Animal. Então, essa é a compreensão de comunidade, que pode ser regionalismo, mas também pode ser a paixão por alguma coisa. Por algum assunto, por né? algum assunto. Por algum assunto, algum tema, alguma coisa. Qual a maior dificuldade de empreender, de gerir, falar de gestão de pessoas dentro do universo da publicidade atual? Claro. Depois de um mundo... pós-pandemia, as pessoas querem trabalhar muito em casa, eu não sei como é que funciona. Qual a maior dificuldade? Falando agora de comportamento de colaborador. Imagina que a galeria tem 500 pessoas, então tudo que eu vou te falar é dramático, porque são 500 pessoas, a maior parte delas de gerações que são gerações que têm comportamentos muito diferentes do meu e do teu, que têm expectativas de vida, de visão de carreira, de paciência para desenvolver uma narrativa pessoal totalmente diferente da nossa. Nós somos filhos de baby boomers, né? Os nossos pais são de uma geração pós-Segunda Guerra Mundial, cuja a referência de sucesso era permanecer o máximo tempo possível na mesma empresa. Então, meu pai trabalhou 30 anos na mesma empresa, ele entrou como estabilidade. Como office boy, se aposentou como diretor, e esse era a referência do meu pai para mim, que já fui diferente do meu pai, eu não tinha essa visão, eu tinha muito mais uma visão de empreendedor. Mas para ele, essa era a referência que ele passou para os filhos, que questionaram isso como todos os filhos questionam, fizeram os seus caminhos, mas quando chega nas gerações seguintes, essa referência já não existe mais. Essa história de carreira, de ficar muito tempo num lugar, de virar sócio, eles são muito imediatistas, as gerações mais recentes, né, que impactam o mercado de trabalho. E, em especial na nossa indústria, a gente viveu uma coisa muito interessante e ao mesmo tempo muito complicada, que foi todas as empresas que tinham donos e tinham cultura. A tua empresa tem a tua cultura, que tem a ver com as tuas crenças e como você moldou ela à realidade do teu negócio. A minha tem o meu conjunto de valores e a minha cultura. Elas foram vendidas para grupos internacionais e os donos saíram. Então elas perderam cultura. Então você tinha 95% do mercado na mão de grupos internacionais que compraram 5, 6 agências, não sabiam o que fazer com elas e foram tirando os seus donos e fazendo com que todas elas se parecessem a mesma coisa. Essa realidade acabou formatando uma perda de interesse em desenvolver uma carreira publicitária.
Quando eu percebi isso, eu falei, eu vou fazer o contrário disso. Eu vou gerar uma empresa de cultura forte, com crenças tão bem estabelecidas que as pessoas vão saber desde o dia 1 se elas fazem parte daquilo ou não. Cultura atrai e cultura repele. Exatamente. E é muito mais barato que seja assim. É muito mais inteligente que seja assim. Você não perde tempo com gente que não faz sentido. Desenvolver uma pessoa que não tem nada a ver com a tua empresa, descobrir isso muito lá na frente, porque nem você sabe o que quer dizer a tua empresa, é muito complexo. Então a gente resolveu investir antes de ter nome, o que vai significar trabalhar para a galeria. Para isso tem um exercício. A empresa nasceu construindo uma cultura. Construindo uma cultura, que é assim, Fantástico. Por que eu estou fazendo uma galeria? Não é só para ficar rico, para ganhar dinheiro, para ganhar cliente, para ser grande. Por que a gente está fazendo? Por que eu estou saindo de onde eu estou, como presidente da DPZT, sócio da empresa, a terceira maior agência do Brasil, muito premiada, muito reconhecida, para criar um negócio novo no meio da pandemia. Tinha muito a liberdade de construir uma cultura. Tinha muito a ver com um propósito nosso que é, cara, num mercado com tantos problemas, com tantas oportunidades, como é que a gente pode transformar o mercado? Por isso que eu queria fazer grande, com clientes importantes e grandes. Muito bem. Posto isso, se essa é uma indústria que depende de pessoas, porque por mais que eu adoro uma coisa que a gente falou em off aqui, para mim, que a gente estava falando de ferramentas e tudo, mas no final do dia, o que importa são as pessoas. Gente. É gente. Por isso que você tem o teu time tão importante lá no Ceará, que você valoriza muito mais do que as plataformas, as ferramentas, e entende que é o diferencial da tua empresa. A mesma coisa para mim. Assim, time é o diferencial. Então a gente criou uma cultura baseada num conceito que eu gosto muito, até porque ele é um pouco paradoxal, que é o coletivo de protagonistas. Por que o coletivo de protagonistas? Porque eu acredito que hoje, quando a gente entra num cliente com um time forte, é muito melhor do que entrar com o Edu Simon, que é forte, com o meu sócio, que é forte. Você eleva o time todo e todo mundo você fica consegue importante, cobrar melhor e o cliente consegue reconhecer valor melhor, porque todas as áreas são importantes. Até para dar escala. E protagonismo é importante porque a gente vive numa indústria que foi matando o protagonista das pessoas. Se eu tiver muitas pessoas que entram numa sala de reunião com alguma coisa importante para falar e são estimuladas a isso, certamente aquela reunião vai ser melhor. E em torno disso a gente começou a construir programas que são importantes para transformar isso em realidade. Então, a história do coletivo. A gente tem um programa de sociedade na agência que, além dos 3 sócios fundadores do Partnership, eu tenho 18 sócios. Bacana. Todo ano a gente leva alguém para a categoria de sócio. Isso gera um movimento dentro da agência de se espelhar, de enxergar e de entender que existe espaço para quem está afim, porque também nem todo mundo está afim. Nem todo mundo está afim de ser sócio um dia. Sócio, né? Então isso é muito importante, difícil de realizar. Nenhuma agência tem no mercado, a gente tem. É um negócio importante. Eu acho que é um diferencial porque a gente tem Partnership hoje. Parabéns, a gente isso é fundamental. Com 2 pessoas que entraram de sócios agora. E por que é importante? Porque você vai manter pessoas sêniores no teu time, pessoas que têm suas ambições pessoais. Além de manter pessoas sênior que poderiam sair e ser um concorrente seu, você estimula toda uma cadeia para falar, eu consigo, eu posso ser sócio desse lugar. E eu fui pro Vale do Silício 2 vezes. Cara, quando eu voltei de lá, eu voltei, juro por Deus, quase para surtar. Assim, eu não acreditava naquilo que eu via. Modelo de meritocracia, de partnership me chamaram muita atenção. É tanto que a gente, quando voltou, a gente colocou meta até na pessoa que serve café. A pessoa que serve café, que trabalha com a gente hoje, ela tem uma meta de surpreender. Ela tem um budget com cartão corporativo, que a gente coloca crédito pré-pago, e aí ela vai comprar o que for para surpreender um cliente lá dentro. E toda semana ela é avaliada. Ela surpreendeu, ela ganha mais R$50. Ou R$100, ou sei lá quanto. Porque isso vai motivando, porque a meta, ela tem que ir do chão de fábrica até o maior nível de hierarquia, né? Isso é uma coisa que eu percebi da galeria também. Eu vejo muitos colaboradores com sentimento de dono. Então eu acho que isso vem de a gente estar construindo junto um negócio do zero, que tem muito espaço para erro, normal. Tudo que envolve decisões tem um risco de você errar. Então tem coisas que a gente fez que a gente já mudou e decisões que a gente tomou que a gente está revendo. Mas você ter claramente quais são os seus valores e qual é a tua visão, teu propósito para o teu negócio, isso faz com que as pessoas se juntem em torno daquilo. Ou como você falou... Cultura atrai ou repele. Ou repele, né? E às vezes tem gente que fala assim, mas eu não sei se eu tenho cultura... Até quem não tem cultura de não ter cultura. Né? Porque tem gente que fala, minha empresa não tem cultura. Mas não ter cultura é uma cultura. E cultura, cara, ele começa por um processo de você saber aonde você quer chegar, entendeu? As empresas, elas não podem ser pautadas só por entregar resultado financeiro para os seus stakeholders, né? Para os seus acionistas, né? Eu brinco o seguinte, que não tem vento bom que ajuda velejador perdido. E ao longo da minha carreira, muitas vezes eu era um velejador perdido, porque eu trabalhava num lugar que eu não sabia para onde estava indo. Eu não sabia o que defendia, por que acordava de manhã para ir trabalhar. E é muito difícil você estar na liderança de um negócio quando você não sabe dizer para o teu time para onde você quer ir.
Para onde você quer chegar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Porque você não vai chegar em lugar nenhum. E é muito claro que eu brinco muito com o meu time. Quando a gente alinha a ambição, a tua ambição pessoal com a ambição do negócio... É sobre isso. O céu é o limite. Agora, quando a gente desalinha, é muito ruim. Quando eu penso pequeno como empresário, como empreendedor, e meu time pensa grande, vai ter um problema. E o contrário também. Se eu tenho um time que pensa pequeno e eu sou muito ambicioso, eles sempre vão estar devendo, eles sempre vão estar numa sensação de eu não estou entregando o que eu preciso. Então, esse alinhamento é cultura para mim. E cultura é o que faz a gente poder gerir, lidar com gerações que têm pensamentos e ambições tão diferentes, que são pessoas que vêm com bagagem cultural tão diferentes. Imagina o seguinte... Hoje um profissional que entrou há 3 anos no mercado, e é um volume enorme, na minha agência tem muita gente que entrou no mercado há 3 anos, ele nunca trabalhou no modelo presencial, ele só conhece o modelo híbrido. Que loucura. Ele não sabe que o contrato de trabalho dele está escrito presencial 5 vezes por semana. Então a perspectiva dele de mundo vai ser diferente da minha. E a quantidade de pessoas que hoje em dia pede para sair porque não quer trabalhar presencial. E veja só, eu tenho uma crença que o modelo híbrido, ele tem vantagens e desvantagens. As vantagens são muitas. E as desvantagens a gente tem que lidar. Uma das desvantagens é a questão de cultura. Se eu contrato um funcionário para trabalhar comigo que mora no Ceará, que mora em Portugal, ele pode ter N vantagens. Mas certamente ele vai ter uma questão cultural com a gente muito grande, porque ele não convive com o ambiente, ele não conversa com as pessoas, ele não participa do papo do café, ele não enxerga as oportunidades. Acho que a maior importância hoje do presencial é a cultura. É a cultura. E agora tem desafios, porque a gente, como eu falei, tem uma geração que não sabe, né? A mesma coisa que eu pegar, eu tenho uma filha de 4 anos e uma de 6. Se eu falar para elas, coloca lá no canal de desenho infantil, o teu horário de assistir desenho infantil é só de manhã, porque esse é o único horário que passa. Ela não vai entender o que eu tô falando. Não. Porque ela já nasceu numa realidade... Com streaming. Com streaming, on demand. Na hora que ela quiser. E a gente viveu uma época que o desenho passava de manhã, numa faixa horária. E depois não tinha. Não tinha. Acabou. Era hora para assistir. Era hora para assistir e acabou. E acabou. Então isso muda completamente a perspectiva. Isso vai dar... É muito louco que a gente não percebe. Eu acho que o segredo de qualquer coisa que você for fazer na tua vida, do ponto de vista de negócio, é você observar muito bem o espírito do tempo que você está vivendo. Essas gerações que eu falo que vivem de streaming, eles entendem que eles podem consumir conteúdo a qualquer hora, mas então eles não precisam disso aqui, de uma TV na parede. Sim. Para eles, se eles tiverem um telefone de tela grande, que ele possa assistir em qualquer lugar, muito melhor, porque ele não quer sentar uma determinada hora do dia para assistir um determinado conteúdo. Isso muda tudo. Não, eu estava falando agora exatamente sobre isso num podcast anterior, que era o seguinte: antigamente os roteiristas eles faziam filmes para o cinema. Sim. Quando você está no cinema, você entra no cinema, mesmo que o filme não seja muito bom, você vai assistir até o final. Você tá lá, depois, vamos ver se fica melhor, pode ser que o filme fique melhor lá no final e tal. Você se adapta naquela realidade. Hoje, se o filme não for bom nos primeiros minutos, você muda. Sim. Você mexe no celular, você muda, você então, mudou. Mas... Até o roteiro do mundo tá mudando por causa do streaming, então, mas você veja como o que eu tô te falando de observação é um negócio importante, né? Eu acabei de assistir um filme do Scorsese no cinema. O filme tem ritmo de cinema e tem 3 horas e pancada de conteúdo. Muito bom, mas ele é denso. Ele é um filme que você precisa estar num ambiente controlado. Eu não sei se ele é um filme que vai funcionar tão bem num streaming, onde o telefone toca, você levanta para fazer uma pipoca. Se você perder diálogos, Oppenheimer é a mesma coisa. Então, eu tenho observado que produtos criados para cinema, eles estão esticando a corda de formatos que tem a ver com aquela plataforma. E como você falou, produtos que são criados para streaming, para TV, eles aprenderam que a linguagem é outra. É outra. Então você pega uma série, a série ela tem uma fórmula. Não sei se você já notou, tem um gancho no final que te deixa puto, que você vai ter que esperar uma semana, né? Um plot twist. Acontece, isso é uma fórmula. E o primeiro episódio é aquele que ele gasta mais e o último é o que ele gasta mais. Porque ele quer primeiro reter aquelas pessoas e no último ele quer segurar para o próximo. São os 2 maiores budgets. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que são muito pré-estabelecidas como verdade. Então, eu acho que hoje um processo de observação é muito importante. Quem diria que esse fenômeno que a gente está vivendo aqui hoje, que é um podcast com imagem, seria algo tão consumido? Pensa bem no formato. Pensa bem no formato. Ele não tem vários recursos que os programas de TV, mesmo de entrevista, têm. Antigamente, um programa de entrevista ele tinha uma fórmula. Tinha uma banda tocando,
tinha uma atração musical, tinha um começo com uma abertura, o apresentador começava de Plateia. pé, tinha plateia, tudo isso para você ter módulos de atenção ao longo do tempo. Isso aqui, colocado naquela época, seria a coisa mais monótona do mundo, porque tem dois caras sentados no cenário, que não acontece nada. Não ia achar nada, né? Nada. Mas é que as pessoas estão interessadas no que a gente está falando, né? Mas aí você pegou o ponto. O podcast com imagem, ele é uma derivação do podcast sem imagem. Sim. Onde a gente começou a ouvir, a gente percebeu que daria para a gente acompanhar correndo, cozinhando, coisas enquanto a gente ouve um diálogo interessante sobre um tema de interesse. E de repente alguém perguntou por que não colocar a imagem, mesmo que seja uma imagem parada, sem muito corte. Então você vê como a gente não pode também ser muito rígido nas regras. Então acho que o cinema está aprendendo e vai continuar aprendendo. Edu, e o Out of Home? Né? Eu sou apaixonado por esse tema. Uma das inovações que a gente trouxe para a mesa com a galeria foi a vitrine. O que é a vitrine? Eu me propus montar um ecossistema que não passa de uma holding de empresas ou soluções para entender melhor e ajudar melhor o cliente com os desafios que ele tem de transformação digital, de comunicação e tudo mais. E para fazer isso de verdade, a gente tem que estar muito atento às inovações do mercado. Uma delas é o Out of Home. Né? O Out of Home virou um tema. A partir do momento que eu tenho dados, imagina hoje que eu consigo cruzar dados de mobile com geolocalização e te dizer quem passou na frente de cada placa da campanha da tua marca. Caralho, é possível É isso? possível, porque com dados de mobile eu individualizo a informação. Eu sei quem passou daquele target que eu falei, quantas pessoas não é que eu potencialmente vou atingir, que é como a gente fazia antes, é quem eu atingi real daquele target. Eu não preciso saber que foi você ou fui eu, mas daquele target eu sei exatamente quantas pessoas passaram, quanto tempo ficaram na frente daquela placa. Animal. Então, tudo isso, mais a adoção das placas de LCD, as placas digitais, né, os formatos digitais, permitiu a gente trabalhar com textualização, trabalhar outros tipos de formatos criativos, e é por isso que a gente criou uma agência especializada em Out of Home, que é a Vitrine, que é a maior do Brasil. A gente já é o número 1 do Brasil em compra de mídia, e que de verdade acabou transformando o mercado do ponto de vista de projetos especiais. A gente descobriu um jeito de fazer coisas que antes não podia se fazer nos relógios, nos pontos de ônibus, criando formatos especiais. A gente começou por uma batatinha gigante do McDonald's. Eu vi. Que você chegava perto dela e ela já disparava uma mensagem no celular de uma promoção. Então quem chegasse perto daquela placa ganhava uma promoção de batata frita no McDonald's. Cara, isso foi revolucionário, porque a gente ficou muito tempo negociando com a prefeitura para tirar aquela caixa que tem no relógio e transformar aquilo num formato de uma batata. Não, eu vejo hoje várias agências fazendo isso, seguindo... É muito legal, não tem problema nenhum fazer. Mas vocês mas realmente... a gente rompeu naquele momento isso, e aí a gente foi fazendo coisas para a Natura, para o Itaú, para o McDonald's, uma coisa mais legal que a outra, para Vivo, sempre com esses formatos especiais, junto com essa lógica de usar dados. Vocês conseguem fazer fora de São Paulo isso tudo? Sim, a gente tem faz. Rolado já tem, assim, tem outros rolado, estados? Tem rolado. Que é importante, né? Sim, no Nordeste. Sim. E para fazer isso eu criei uma plataforma que chama Vitrine Play. Essa plataforma cruza dados de mobile com geolocalização, e eu consegui convencer 100% dos exibidores do Brasil a subir o seu inventário na minha plataforma. Então eu faço toda a gestão de campanha dentro dessa plataforma. Eu ponho o target, eu ponho o período, eu ponho com quem, e ele gera para mim o que eu preciso de peças usando esse inventário do Brasil inteiro. Isso ficou tão bom que em algum momento eu falei, isso aqui é um produto. Eu não preciso segurar ele como uma reserva de inteligência da galeria. Eu vou vender isso para o mercado. Eu criei uma outra empresa. Certíssimo. Que vende essa plataforma como... Óbvio, você não vai ficar limitado nos teus clientes. Como SaaS, dá para ser para todo mundo. Software as a Service. Vende isso para outras agências, para veículos, para anunciantes que querem ter uma plataforma de gestão de campanha que tem dados mobile, dados de geolocalização e inventário. Sensacional. Incrível, né? Eu não sabia disso. Tô mandando eu terminar o podcast. Faz parte. Faz parte. Obrigado, viu? Obrigado. Eu quero que você venha aqui outra vez pra gente falar mais, porque eu gostei muito. Como eu te falei, é um prazerzaço conhecer. Você é uma referência na publicidade. Estamos juntos. E persiga o que você persegue com o teu modelo de negócio, que é a história da regionalização, da gente encontrar similaridades entre públicos e não tratar todos de uma forma igual. Eu acho genial isso. A gente tem que fazer isso juntos. Vamos fazer. Faremos. Valeu, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado como eu. E até a próxima. Valeu.